Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa literalmente abrir os teus olhos para a verdade. Eu adianto que o tema de hoje, ele é conotação forte. Porém, espero eu, não seja pesado. Ele é da palavra de Deus. O título, já vou falar dele, mas antes só quero deixar um recado. A partir de hoje você nos encontra no canal do Ministério, advertenciafinal.com. Nós já estamos sofrendo retaliação pelo YouTube, coisa que nós já vimos falando muito antes de acontecer. Falamos, olha, grave os vídeos, baixe os vídeos, porque nem sempre estarão aí disponíveis. Porque estamos numa época em que não há mais a liberdade de expressão, ela está sendo cerceada. E de fato, por exemplo, quem nos acompanha sabe, o vídeo do culto da semana passada foi banido do YouTube meramente porque se falou da situação da vacina. E nem se falou com tanta ênfase ou força. Foram 7 minutos, eu estive avaliando o vídeo de novo, né, mas já foi banido. E por quê? Simplesmente porque o que foi dito foi considerado não conveniente. E por que não é conveniente? Ora, certa vez, há mais de 100 anos atrás, eu li num livro, palavras de alguém que hoje já é falecido, mas dizia assim, como é que você enfrenta um argumento irrespondível? A resposta é com autoridade. Estava ilustrando hoje, né? Uma grama bonita, um jardim lindo, aí a criancinha de 2 aninhos entra, começa a entrar, um guarda chega lá todo bravo, fala assim, sai daí, não pode ficar aí. Aí a mãe pergunta, mas por quê? O que ela vai fazer? Não vai estragar a grama, só está andando aqui. Não, porque não pode. Então esse é o argumento contra um argumento irrespondível. Né? O que tem uma criancinha de 2 anos andar na grama? Nada, não vai estragar a grama. Porém, para fazer frente a ele, usa-se a autoridade. Então, usar a lei para impor o mal é uma prática que será cada vez mais frequente até a época da vinda de Jesus. Usar a normativa, a resolução, a decisão do judiciário e assim por diante. Sempre quando se enfrentar a verdade e a verdade for irrespondível, o argumento será a autoridade. Mesma coisa, o argumento foi apresentado, então o vídeo foi banido e dito, viola as regras, as políticas, e acabou. Nós não vamos discutir com o YouTube e pedir nossos direitos na Terra. Quem está conosco é maior do que quem está com o mundo. Nós estamos com a verdade, isso é o que importa. Então, meus queridos irmãos, vocês que nos assistem a partir de hoje, cada vez que vocês perderem a transmissão ao vivo, que ocorre aos sábados às 11 da manhã, vocês podem buscar no site advertenciafinal.com. Quiserem buscar os vídeos, estão todos lá, inclusive a pregação da semana passada também. Antes de dar início à mensagem de hoje, que também, como já adiantei, é uma mensagem forte, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Lucas, capítulo 21. Claro, e já vou adiantar, porque a gente bem conhece a estratégia do maligno. Vamos tirar as fontes de financiamento daquele povo, daquele canal. Vou explicar uma coisa já para você que tem essa intenção. Você está lutando contra Deus, não é contra o homem. Eu não vivo de oferta nem de dízimo. Eu vivo do que Deus me abençoa. Trabalho. E mesmo se algum dia não vier a ter trabalho, eu lembro que a Bíblia diz que Deus mandou os corvos trazerem comida para Elias. Para ele não faltou. Então Deus não está sujeito aos homens. Você pode usar a autoridade que você achar que deve. Porém, se ela for usada contra Deus, cedo ou tarde, todo o poder do homem será subvertido. Portanto, não lute contra Deus porque é inútil. Agora, e ainda um detalhe, né? Mesmo que toda e qualquer fonte de financiamento fosse cortada do servo de Deus, ainda assim a palavra de Deus chegaria a todos os confins da terra. Porque certa vez, Jesus disse assim para os fariseus, quando estes reclamavam que o povo o aclamava, Jesus disse, digo-vos, que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. É impossível lutar contra Deus. Lucas 21, verso 1,
relata quando Jesus estava na frente da igreja e viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Aqui mais uma evidência, uma prova inequívoca de que Deus não precisa e não é dependente das fontes de financiamento humanas. Jesus simplesmente falou, olha, quem deu mais foi essa viúva que deu só 2 moedas. Em termos monetários, mínimo. Mas, aos olhos de Deus, o máximo. E o que fala até hoje é o testemunho destas 2 moedinhas da viúva e não o das muitas moedas entregues pelos demais, que eram os ricos da época. Para vocês verem como Deus opera. Quem tem fé em Deus, tem tudo. Quem não tem Deus está sem nada e não sabe. Não que Deus não queira determinadas pessoas, Deus quer a todos. Na verdade, Deus está estendendo o convite a todos. Esse sermão, a ideia é que ele seja abrangente até para os que hoje se acham inimigos da mensagem. Porque Deus também os ama. Jesus também morreu por eles. Então Deus quer acolher a todos. Mas Deus tem as suas condições e elas não serão mudadas. Falaremos disso hoje. E Deus estabeleceu que a sua obra, não nesta época, veja que na época de Cristo nós estamos falando de 2000 anos atrás, que a sua obra seja levada avante por meio de dízimos e ofertas. E sempre foi, é e será assim até Jesus voltar. Portanto, Deus espera a nossa fidelidade para o nosso bem e felicidade e que esses recursos sejam devidamente administrados para que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Este ministério, em obediência à comissão bíblica, já está em mais de 25 países e contando. Já semeamos em mais de 40 países e vamos semear nos mais de 200, em nome de Jesus. Para isso, o Senhor espera que nós manifestemos a nossa gratidão e o nosso reconhecimento da sua soberania. Dízimo é 10% da renda, que é do salário, do lucro, da venda, conforme a atividade de cada um, e a oferta é de acordo com aquilo que o Senhor tocar no coração do indivíduo, na proporção do nosso agradecimento, da nossa gratidão a Ele. Nós teremos agora o momento dos dízimos e ofertas, estaremos nos colocando em pé, quando estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão devolver. E você que nos assiste, se Deus tem tocado o teu coração, não porque a igreja precise, não porque Deus precisa, Deus não precisa do teu dinheiro. Só que se você entende que é Ele quem está pedindo, Ele que comprou a tua alma, a tua vida com o sangue do Senhor Jesus, e você quer ser fiel a Ele, então vou te passar os dados aqui, você pode colocar, fazer o envio dos teus dízimos e ofertas. Não vou passar os dados da conta, o que eu vou te passar é os dados para contato com o ministério, aí sim nós podemos te informar. Nosso telefone ou WhatsApp é, para fora do Brasil, disco é 55, no país disque 41 99509 8425. Ou então por e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Vamos nos colocar em pé e louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Tem?
vida cansado, no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, nos consagramos a Ti nesta manhã, entregando as nossas vidas e apresentando o nosso tributo de gratidão em dízimos e ofertas. Pedimos que o Senhor abençoe a vida, as atividades de cada um e dá segundo a necessidade, segundo a capacidade que o Senhor deu a cada um de administrar. Pedimos ao Pai que abençoe os recursos que chegaram à Tua salva e que por meio deles o Senhor possa operar, abençoando a Tua obra. E abra os caminhos, ó Deus, para que a Tua verdade chegue a toda nação, tribo, língua e povo. Concede-nos intrepidez para levar a Tua palavra e que não temamos o homem. Assim sendo, que este ministério leve a Tua mensagem e cumpra a missão até o final. Pedimos estas bênçãos e também que o Senhor nos abençoe nesta segunda hora, que o Senhor fale ao Teu povo e que seja eu meramente o instrumento, mas o Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, seja o originador da mensagem. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Hoje nós teremos uma mensagem musical, antes de começarmos o culto. Sei que tu me examinas e me conheces, Senhor. Sabes tudo o que faço e o que penso também. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Não consigo entender como tu me conheces tão bem. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim um caminho mau e conhece os meus pensamentos. Prova o meu coração, vê se há em mim algo de errado que queiras mudar.
agradar e te adorar. De verdade, Senhor, de um modo maravilhoso me formaste, Senhor. O que fiz eu pra merecer tanta atenção e cuidado de ti? Sonda-me, Senhor, pois quero te servir. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim um caminho mau e conhece os meus pensamentos. Prova o meu coração, vê se há em mim algo de errado que queiras mudar. Pois quero te agradar e te adorar. De verdade, Senhor. De verdade, Senhor, 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 de verdade, Senhor. Sonda-me, Senhor. Comentamos há pouco que o título será pesado, mas esperávamos que a palavra não soasse pesada aos irmãos. O título, agora sim vou lê-lo: Covid-19, o controle social e a salvação. 2 pontos. A verdade doa a quem doer. O propósito da mensagem não é fazer um contraponto político. Ou seja, olha, a política diz isso e agora fulano, o partido diz assim. O foco aqui, como deveria ser de fato, é a salvação. Contudo, ocorre que os eventos atuais estão conduzindo a humanidade a um ponto onde, para obter-se a salvação, o homem entrará em conflito com a sociedade. E é justamente o nosso dever alertar aqueles que têm interesse na salvação da sua alma para o que está acontecendo. E aí a verdade doa quem doer, por quê? Quem está cooperando com isso, consciente ou inconscientemente, pode não concordar. E aí há uma coisa que se fala muito no direito, né? O direito do contraditório. Ah, você quer ser o contraditório? Bom, o contraditório já está aí, como vocês vão ver depois de escutar a mensagem. O contraditório já existe. O que não se vê com muita frequência é a verdade. Antes de mais nada, nós vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 15. Vamos ver uma promessa que Deus fez. Êxodo 15, versículo 26. Bem simples, se fosse aceita com fé e obedecida, traria felicidade para muita gente. Êxodo 15, verso 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti,
que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O Egito é entendido, no contexto da história sagrada, bíblico, como representando o mundo. Os israelitas, eles eram provenientes de Abraão, que era chamado de arameu. E o arameu, ele saiu de Ur dos Caldeus e ele viajou, peregrinou pela terra. E a sua terceira geração, que foi o seu neto, Jacó, teve o nome mudado para Israel, acabou se estabelecendo na terra do Egito, que ficava a mais de 1000 quilômetros de distância de onde o patriarca Abraão saiu. Portanto, o Egito não era entendido, até porque não foi a terra que Deus prometeu para Abraão. Deus prometeu a terra de Canaã, que é a Palestina. Se vocês olharem no mapa, enquanto o Egito está no norte da África, a Palestina está no início do Oriente Médio, certo? Então, quando eles desceram até o Egito, uma coisa era certa entre eles, povo de Deus. Eles estavam fora da terra prometida. Estavam numa terra estranha, uma terra pagã, uma terra que era cheia de ídolos, uma terra onde se adoravam as imagens de escultura. Então o Egito passou a ser entendido como sendo o representativo do mundo, de tudo que há no mundo, a cultura do mundo, a religião pagã falsa do mundo, né? Aquilo que é oposto ao que Deus ensina por princípio. Então Deus disse assim, olha, eu me proponho a fazer com que vocês sejam saudáveis. E nenhuma das doenças que vocês veem no mundo vai pegar em vocês. Só que para isso há uma condição. Guardem os meus mandamentos. Se, disse Deus, se implica numa condição. Se ouvirdes atento à voz do Senhor, inclinardes os ouvidos aos seus mandamentos, prestar atenção, e guardardes todos os seus estatutos, então pôr em prática, então nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Amém. Daí nós tiramos uma conclusão. Estamos no mundo 2021, pandemia, pessoas doentes no mundo inteiro. Ora, isso está acontecendo porque os homens não estão se inclinando ou inclinando o ouvido aos mandamentos de Deus, não estão guardando todos os seus estatutos e não estão fazendo o que é reto diante dos olhos de Deus. Agora, analisando o globo da Terra, em algumas localidades, algumas nações, até pode-se dizer que é desculpável, porque as pessoas desconhecem a palavra de Deus. Há países que notadamente são conhecidos como ou pagãos ou ateus, certo? A Bíblia não tem muita difusão nesses países, quer dizer, ela não é muito conhecida até. E dizer, por exemplo, países como a China, né? 1,5 bilhão de pessoas, país de um governo ateu, pouco conhecimento da palavra por parte da população. Então, dizer que esses países sofrem por ignorar os mandamentos de Deus é razoável, é até certo, correto? O povo perece, não tem conhecimento. Agora, e o que dizer de nações onde a Bíblia é amplamente difundida, onde as próprias nações se dizem cristãs, onde estão cheias de religiões cristãs, e o povo padecendo da mesma maneira? A esta sim, a esta nós podemos aplicar o não estão inclinando os ouvidos aos mandamentos, não estão guardando todos os estatutos, não estão fazendo o que é reto diante de Deus. Essa conclusão é irrefutável. Não tem como dizer que não é. Se Deus falou, e a palavra de Deus é certa, né, que Ele daria saúde plena caso houvesse obediência, e não há saúde plena, então há desobediência. Certa vez, Deus viu que o seu povo estava em desobediência e Ele lançou uma mensagem através do profeta Jeremias, que não foi daquelas que as pessoas mais gostam de escutar, mas foi uma mensagem que se cumpriu na íntegra.
Está em Jeremias, capítulos 6 e 7. A partir do versículo 19. A leitura vai ser um pouco extensa, então eu peço que na medida em que vamos lendo, procure entender o que estamos lendo. Capítulo 6, verso 19. Qual é o contexto? Até para ficar mais fácil de entender. Tá? O contexto era uma época na qual o povo de Israel, que deveria estar obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade, não estava. Estava fazendo o que queria, seguindo o costume das outras nações. E aí ele diz, verso 19: Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o povo, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará dos cantos da terra, água e lança trarão, eles são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou e dores como de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre vós. Capítulo 7, versículos 1 em diante. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à casa do Senhor, quer dizer, na frente da igreja, e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazei todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual vós confiais,
E este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Aí Deus diz a Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Antes de avançar, quando pensa-se na Bíblia, alguns que não a conhecem na profundidade dizem: eu gosto dos salmos, né? Falam para mim. Outros dizem: eu gosto dos evangelhos. Um fala: não, eu gosto da história de Jesus, né? Olha, porque Deus é amor. Não, Deus é amor. Só que esse amor está muito confundido hoje em dia. Tem gente que acha que a libertinagem é o amor de Deus. Tem igreja de gay, tem pastor gay. Isso aí à luz da palavra do Senhor, a Bíblia diz outra coisa, não é assim? O que a Bíblia fala sobre os gays, os homossexuais? O que ela diz lá no livro de Apocalipse? O que ela fala? Que eles não entrarão no reino dos céus. Mas dizer isso hoje é ser homofóbico. Então Deus virou homofóbico no conceito do homem. Ou é o homem que inverteu os valores na presença de Deus? Acho que isso é o correto. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis... Não era esse aqui não. É o 22, verso 15. Ficarão de fora os cães. Cães é o termo usado na Bíblia para se referir aos homossexuais. Os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, como é que Deus avalia quando vem uma multidão andando na rua, né? Plaquinha de paz é amor, arco-íris na bandeira, reclamando liberdade de expressão, direitos, etc., para propagar a sua prática condenada na palavra do Senhor? Como é que Deus vê isso aí? Deus aprova? Não. Deus condena. Mas a sociedade aprova, então Deus condena a sociedade. O legislador aprova, Deus condena o legislador. O juiz aprova, Deus condena o juiz. E Deus está sobre todos. Todos comparecerão no tribunal de Cristo. A Bíblia diz isso claramente. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos urgentemente abrir os olhos e entender que buscar a salvação vai significar nadar contra a correnteza do mundo. Eu estou falando contra coisas que já são estabelecidas até em lei, não é isso? Existe o crime tipificado de homofobia. Agora, como se qualifica? Bom, claro que vai depender muito da interpretação do magistrado em cada caso, né? Mas fato é que isso é tipificado já. Eu vou excluir, porque a palavra de Deus nem aprovaria, o escarnecer das pessoas, né? Eu vou humilhar em público uma pessoa tal. A palavra de Deus não fala isso. Agora, condenar abertamente a má prática, a Bíblia ordena fazer. E se isso for tipificado como crime, então Deus vai julgar os legisladores
que formularam a lei, Deus vai julgar os magistrados que fizeram valer a lei. Porque, aos olhos do Senhor, a própria lei é ímpia. Na época de Israel, Deus não estava satisfeito com o povo. E note uma coisa, Deus chegou a dizer para Jeremias, nem ore mais por eles, não vou ouvir. Pense. Não era Israel o povo de Deus? E Deus não é amor? Então por que Deus fez isso? Porque Deus é amor, mas Deus não é bobo. Deus é amor, mas para ser amor ele tem que preservar a individualidade, a liberdade de cada cidadão, coisa que não vinha acontecendo. Aqui ele disse, olha os crimes que eram praticados: furtar, matar, cometer adultério, jurar falsamente. Onde é que você jura falsamente? No tribunal. Hã? No tribunal. Então isso significa que o inocente era condenado e o culpado era inocentado. E isso atraiu a ira de um Deus santo e justo. Era justo que Deus se indignasse, sim, e fizesse justiça em prol dos inocentes, dos justos. E mais, coisa que irritou a Deus. Vocês estão indo atrás de uma deusa aqui chamada Rainha dos Céus. A gente olha para trás e fala assim, nossa, mas que absurdo, né? Hoje, é porque era uma época de ignorância, hoje ninguém faz. Como não faz? Semana passada era dia da Aparecida, não era assim? Para quem não sabe, o culto a uma mulher deusa veio dessa época aqui, mas permanece até hoje. Está lá. Maria, mãe de Jesus, a Nossa Senhora Aparecida e tantas outras Nossas Senhoras que foram criadas. Nenhuma delas saiu da Bíblia. Nenhuma. E como é que Deus olha o Brasil, então? Onde você vê, em quase cada caminhão tem lá a estatuetazinha. Você vai na estrada, tem uma série de grutas lá, tá a gruta, tá a imagem lá e tem um monte de vela lá. Você entra na cidade, nos melhores lugares, no centro, nos lugares mais caros da cidade, está lá uma igreja enorme, bem aparamentada, com a estátua lá, e a turma está indo lá, se ajoelhando diante da estátua de uma mulher. Como é que Deus vê isso? Da mesma forma que ele vê aqui, ó. Da mesma forma, Deus não mudou, gente. Entendeu? Ah, mas é uma coisa que vem de milênios, então Deus está indignado há milênios já. Deus não mudou. E aí, isso fala muito para nós no Brasil, porque estou falando aqui do nosso país, e tem muitos outros países onde também há uma predominância desses costumes. Esta mensagem aqui de Jeremias, se nós formos aplicá-la ao nosso tempo, ela tem dois públicos, inegavelmente. Primeiro público, os guardadores do sábado. Porque os judeus eram guardadores do sábado. Então, vai falar com o adventista no sétimo dia. Deus não está satisfeito com a igreja. E na esteira, existem outras comunidades guardadoras do sábado. Como é que elas estão? Se não estiverem observando os mandamentos do Senhor por prática, estão incluídas aqui também. Depois, vai falar daqueles que se dizem nações cristãs, onde a Bíblia é amplamente difundida, onde a maioria da população se diz cristã. O Brasil é assim? Sim. É assim. Então fala para o nosso país. E o que ele diz? Deus está irado por essas coisas. Outro dia eu vi um vídeo, a pessoa falava, Bolsonaro leu um trecho da Bíblia na missa. Aí eu peguei lá o vídeo e fui assistir. Era uma oração a Nossa Senhora Aparecida. A pessoa que escreveu nem sabe o que está escrito na Bíblia. Não existe oração para Nossa Senhora Aparecida dentro da Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento, está escrito em Oséias. E aí não sou eu, é ele quem diz. Ele fala, estão me provocando a ira. E o que vai acontecer? Bom, primeiro nós já vimos, ali no capítulo 6, ele falou, vai vir um povo da terra do norte, uma grande nação, não usará de misericórdia. Hoje a gente já vê, quem tem olhos para enxergar, já vê. Já comentamos sobre isso em outros sermões. Qual é a nação que está vindo do canto da terra e preenchendo o mundo aqui? A China.
junto com a Rússia, as duas nações que estão lá no canto do mundo. Se você olha o nosso mapa mundi, que tem como centro a Inglaterra, né, o meridiano de Greenwich, quem é que está no extremo aqui do mapa? Quais são os países que estão aqui no extremo? Rússia e China, os grandes, né? Tem outros pequenininhos ali, o Japão está coladinho, a Rússia, certo? Mas fora o Japão são esses dois. A palavra de Deus se cumpre nos dias de hoje, tal como se cumpriu naquela época. E estão vendo. E o que se ouve, vou falar assim, poxa, uma nação de 1,5 bilhão de habitantes, não vou sair julgando. Mas o que se ouve é que eles não têm misericórdia. E se ouve-se isso, então isso está alinhado com o que a Bíblia diz. São cruéis e não usam de misericórdia e vêm para dominar. E vão dominar. E por que Deus vai permitir? Porque nós, povo brasileiro, nós de outras nações professadamente cristãs, não aproveitamos a nossa oportunidade para nos inclinarmos aos mandamentos de Deus, fazermos o que é reto, colocarmos por prática os mandamentos do Senhor. Ainda em Jeremias 7, versículos 22 em diante. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Tem gente que se ilude. Ele acha que porque a cerimônia é pomposa, porque os sacerdotes ou pastores, bispos, seja o que for, estão bem vestidos, bem aparamentados, tudo é bem organizado, não se faz barulho na igreja, então Deus vai aceitar tudo que é feito ali. Errado. É o que Deus está falando aqui. Nunca falei a vossos pais, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas Deus nunca falou para o israelita sacrificar? Falou, mas o que ele está querendo dizer aqui? Eu não falei para vocês virem só com cerimônia. Deus quer um coração contrito. Verso 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-vos. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Então essa ideia de que, não, mas é a religião dos meus pais e tal. Pois é, mas Deus está condenando os teus pais. Deus está falando que eles fizeram errado. Deus está falando que não queria que eles estivessem nessa ilusão, só cerimônia e falta de obediência. Deus queria que os pais tivessem estudado a Bíblia e obedecido. E se eles não fizeram, então que a nossa geração o faça. Versículo 27. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Deus falou para Jeremias, você vai falar e eles não vão escutar. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Verso 28. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom,
para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E ninguém os espantará. E farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a voz de alegria e a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Aqui ele fala da prática de queimar os filhos. Hoje nós olhamos isso com horror, né? Como? Eles eram tão ignorantes que chegava lá, tinha aquele Deus, aquele ídolo assim, né? O fogo aqui embaixo, aí você colocava a criança aqui. Então se queimasse é porque o Deus queria dela, morria. E se não queimasse é porque ela era favorecida dos deuses. Então, tudo que a criança quisesse você ia fazer, você ia criar uma criança mimada. Aí você pensa, hoje em dia, né? Os filhos são entregues ao fogo? São, de outra forma, são. Sabe como? Os pais abandonam os filhos. Abandonam os filhos na escola, abandonam os filhos em casa. Como assim? Sim, abandonam os filhos na escola integral. Por quê? Porque os filhos ficam o dia inteiro longe deles. Abandonados. Abandonam os filhos em casa e saem para trabalhar. O pai e a mãe. E aí os filhos ficam lá o quê? Abandonados. Vão ser criados como? Do jeito que der. Do jeito que der. Se tiver empregada para criar, vai ser empregada. Se for a televisão, vai ser a televisão. Se for os amigos, vão ser os amigos. E assim vai. E depois é só colher os resultados. Conforme o plantio, a colheita. Simples assim. Então, meus queridos irmãos, as práticas do passado têm sido repetidas. Quais são os resultados que nós vamos colher? Não é necessário ser muito perspicaz e inteligente para chegar na conclusão. E agora nós vamos chegar nesta situação da questão da Covid. A gente já viu que Deus vai permitir que as nações venham e que consequências caiam sobre o povo. Eu vou ler algumas. Nós vamos ver se isso realmente está acontecendo ou não. Apocalipse, capítulo 6, terceiro selo, já li isso muitas vezes aqui. Versículo 6. Apocalipse 6, verso 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então vamos lá. Uma medida de trigo. O custo era 1 denário. Para quem não sabe, o denário era o salário pago por uma diária de trabalho. Então hoje se equivaleria talvez a R$150, 200, enfim, talvez. Depende do lugar, depende da atividade, né? Uma medida de trigo igual a 1 denário. Quer dizer que você trabalhava e depois você ia no mercado e tudo que você conseguia era trazer a comida, daí acabava o dinheiro. Deus está profetizando um tempo assim. Então, quando falávamos isto há alguns anos atrás, tinha gente que põe nos comentários lá, zombando. KKK, KKK. Cadê os KKK agora? Vai no mercado para ver o preço das coisas, como é que está. Em relação ao ano passado, o que aconteceu? Em relação a 3 anos atrás, o que aconteceu? Já falei isso para os irmãos. Quando eu fui morar na cidade onde eu moro hoje, eu conseguia comprar o quilo do feijão preto próximo de R$1. R$1. Quanto custa o feijão hoje? 7, 8? Então, ele aumentou em 7 vezes o preço. Quanto está o óleo de cozinha? 9, Né? Quanto está o arroz? Gasolina. Né? Falando em
itens básicos de alimentação, né? As frutas, as verduras, nossa, cansei de pagar bananas a preço inferior a R$1. Banana a preço de banana. Hoje em dia não está mais a preço de banana. Você vai na seção de frutas e verduras, você não encontra nada com preço do quilo inferior a R$2,99 aqui na região. Nada. Você vai fazer uma compra, podia comprar ali, você vai comprar alimentação. Né? Se não cuidar, facilmente você gasta mais de R$100 para trazer a comida que não dá para a semana toda. Não dá a semana toda. Então, depende da quantidade de pessoas em casa, aí tem uma série de variáveis. Né? Mas, meus queridos irmãos, nós estamos vendo isso aqui acontecer. Se isso está acontecendo, então que dá esse pensa vai acontecer no futuro, correto? Não tem como negar. Então vamos lá. Versículo 7. Próximos eventos, cenas do próximo capítulo. E havendo aberto o quarto selo, ele viu a voz no quarto animal que dizia: vem, olha o que está por vir aí. Verso 8. E olhei, e eles, Um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte e Inferno, o seguir. e foi dado Ao cavalo, ou cavaleiro, né? Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Então, olha o que vem: peste, entre outras coisas, né? Mas note que a Bíblia dá uma ordem. Isso vem depois dos alimentos ficarem caros. Alguém pode dizer assim: tá vendo peste, a A Covid já chegou. Covid. É só o ensaio do que vai vir. E aí, irmãos, eu quero ler um texto Aqui que tem fica essa questão, né? Eu sei que é bem primeiro. Será que a Covid foi um vírus fabricado estava? Ou será que que não foi. foi? Bom, a Bíblia diz aqui que Deus, em dado momento, permitiria Que homens fabricassem coisas que gerassem pestes. Deus Permitiria. eu vou ler um texto Que foi escrito no ano de 1991 pela senhora Ellen Gold White. Quase minuto. A Bíblia, mas não tem como negar que essa Deus não tem impedido, mas também Deus impedido todas as por enquanto continua. Com um asma fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Estas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá. Tá difícil, né? O áudio. Tá ruim o áudio. Acabou. Não estão ouvindo direito. Tá difícil de entender. Depois tem a gravação, a gente vai mandar. O irmão que acha que é bateria. Tá sem som? O irmão Will. Amadeus. Som? Tem áudio? Temos áudio? Temos áudio? Som? Temos áudio? Filho? O senhor levanta a voz e pastor. Tá, vamos falar um pouco mais baixo aí.
É que o microfone está muito próximo, esse microfone é muito sensível. Sim? Som, teste. Som. Som. Áudio. Som, teste, som. Temos áudio. Então pega a outra, filho, por favor. Aquele tamanho tirando, sabe? Aí. Sim. Som, teste, tem áudio? Som? Temos áudio? Som? Tem? Ok. Então, dando sequência, eu vou ler um texto escrito pela senhora Ellen Goldwhite em 1891. Diz assim: Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua nefanda obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um miasma fatal. O que é miasma? Procurei até no dicionário. Miasma é uma palavra usada antigamente para se referir ao ar contaminado por agentes de infecção, agentes infecciosos. Tá? Então, Deus não tem impedido os homens de poluir o ar jogando o que neles? Vírus e bactérias. É isso que ela está dizendo. Tem gente que é má a ponto de fazer isso, está aqui, está dizendo. E nós lemos na Bíblia que vai acontecer. Diz, não somente é afetada a vida vegetal, estou continuando a leitura, mas o homem sofre de epidemias. Estas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. O que vai acontecer daqui a pouco tempo? Epidemias que vão deixar a Covid no chinelo. As pessoas vão sentir saudade da Covid. As fomes aumentarão, diz, epidemias arrebatarão milhares de vidas. Fomes, nós temos ouvido no jornal, né? Essa semana foi, ou semana passada, o presidente anunciou que para o ano que vem deve haver desabastecimento. Fruto da política, lockdown. Fique em casa e economia a gente vê depois. Pois é, né? Parece que se o agricultor ficou de braço cruzado, faltou comida. Aí, lei da oferta e procura. Pouca comida, muita gente procurando. O que vai acontecer com o preço da comida? Subir.
Tudo isso contrariava a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós devemos ficar em casa ou trabalhar? Trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, diz a Bíblia. Agora, todo mundo quer viver do rendimento da Bolsa de Valores, né? Bom, alguém tem que trabalhar para existirem ações lá na Bolsa. E aí, voltando aqui, irmãos, agora vamos falar da situação de controle social, supressão de informação. Tudo bem, a doença veio, está aí. Como é que a doença é provocada? Segundo a Bíblia. Eu vou falar segundo a Bíblia porque eu já conheço, tenho visto os argumentos, né, ultimamente, são assim: ah, você fala e não tem provas. Eu estou expondo a Bíblia. Vai condenar? Condene a Deus, que deu a sua palavra. O homem, Deus não ia impedir o homem de gerar vírus e bactérias para contaminar a humanidade. Agora, como é que está se fazendo o controle social e que isso vai impactar na salvação das pessoas? Primeiro, nós já estamos vendo que estamos vivendo numa época em que os homens não estão ouvindo a palavra do Senhor. Essas consequências que nós estamos colhendo, tanta gente doente, gente morrendo nas famílias, é porque não se está andando em obediência a Deus. E justamente por não se estar andando em obediência, é que o povo acaba ficando sujeito a instrumentos de controle social. O que é um controle social? Até para esclarecer isso. Controle social é quando, de alguma maneira, eu consigo controlar toda uma população. Eu consigo dizer para eles, façam isso e eles vão fazer. Ou eu consigo dizer, não façam isso e eles não fazem. Ou vão para tal lugar e eles vão. Ou não vão para tal lugar e eles não vão. Isso é um controle social. Existem ferramentas para se controlar a população? Existem. Quais são as ferramentas usadas? Eu posso citar várias aqui, né? Tem pessoas que iam falar que são para restringir, mas elas não deixam de ser uma espécie de controle. As leis, por exemplo. As leis são instrumento de controle social. Se tiver uma lei que diga, por exemplo, que é proibido roubar, né, a sociedade tende a se amoldar àquela lei. Ela não vai, o roubo vai ser uma exceção. Ah, mas daí se mesmo assim roubou, aí existe o quê? Existem os magistrados, que são o judiciário, né? Aí, mesmo assim não obedeceu a ordem do juiz. Existe a polícia, a força policial, para fazer valer a ordem. São instrumentos de controle social. A vacina é. Agora, existe outro instrumento de controle social, que é a imprensa. A imprensa, ela atua na via paralela com isso aqui, ó, tá? Por quê? A imprensa é um mecanismo, é um meio de você comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E se você tiver o domínio de todos os veículos de imprensa e todos falarem a mesma coisa, isso é o equivalente a você colocar toda a população numa sala de aula e você ser o professor. Você está ensinando todo mundo a mesma coisa. Correto? Então, este é um instrumento de controle social. Qual é o outro instrumento de controle social que pode ser usado? Nem preciso pôr entre parênteses, é a autoridade. Como a autoridade é um instrumento de controle social? A autoridade ela pode tanto ser o chefe de repartição, o diretor da escola, o prefeito, ou qualquer pessoa investida num cargo público que é definido por lei. Mas ela também pode ser o famoso especialista. Quem já ouviu essa frase? Ou essa frase não, esse termo, né? Ou a ciência.
Esse é um instrumento também de controle social. Como assim? Como é que funciona? Ele é um instrumento mais sutil, gente. É mais sutil. Ele não é como os outros, porque a lei é uma coisa que impõe. Se você transgrediu, né, processo e polícia, vai para cima. Agora, a autoridade exercida por um especialista, né, ou alguém entendido como autoridade no assunto, ou cientista, é diferente, ela não é imposta. Ela é sugerida. E por ela ser sugerida, ela é mais capciosa. Quer ver? Vamos dar um exemplo? Olha, puxa, eu estou com um problema aqui, né? Eu não sei quais são os meus direitos e tal. Não, fala com o fulano. Fulano fez direito, fulano sabe, fulano é advogado. Então, a ideia transmitida é que ele, nessa área do conhecimento, ele tem palavra. Por quê? Porque ele sabe. Ele sabe, eu não sei. Né? Aí vem a figura, por exemplo, em igreja, né? Ah, não, fala com o pastor, porque o pastor é que entende de Bíblia. Nem sempre. Então, essa é uma autoridade capciosa. O PhD, mesma coisa, né? Fulano é PhD, mas o conhecimento, gente, é como se fosse uma árvore. Pense numa árvore bem aberta, cheia de ramos. E um PhD é alguém que entende bem de uma das maçãs que está ali dentro, daquela árvore. Mas tem todas as outras ali. Compreende? Então ele fez um estudo em uma das maçãs, mas as demais. Então não dá para dizer que ele tudo que for com respeito à árvore, ele sabe responder, não é assim. Então essa autoridade, né, ela é exercida por um especialista, quem ouve isso não entende como algo imposto, mas ele entende como algo que é verdade. Então assim, não, eu vou fazer isso porque o especialista falou. Não, como é que você quer discutir com alguém que estudou? Já ouvi essa frase várias vezes. Isso a gente ouvia muito com respeito aos médicos, não era? Vai discutir com o médico? Se o médico me prescreveu isso, é isso que eu tenho que tomar, poxa. Né? Estou dando um exemplo. É o mesmo também da gente falar do advogado. Você vai discutir com quem sabe? Ele falou que é para fazer assim. Ele sabe como é que ele vai conduzir lá. Você acha que você sabe alguma coisa? Não é assim? Ou então, construir a casa. Não, o engenheiro falou que tem que ser assim. Eu vou discutir, né? Ele sabe o que está fazendo. Então, é a autoridade. Toda autoridade é boa quando ela é usada de forma lícita, de forma com boa fé. Ela é boa, a autoridade não é ruim. Deus mesmo constitui autoridades. As leis de Deus e dos homens constituem autoridades sobre as pessoas. Porque senão a nossa sociedade não seria organizada. Né? Então, a autoridade tem o seu lado bom. Mas quando ela se torna ruim? Quando ela é usada como instrumento de controle social. Principalmente quando ela é usada contra a verdade. Aí, ela é um problema. Agora vamos entrar no contexto que nós estamos vivendo hoje. Covid-19. O que tem acontecido? Tá? De forma bem resumida. Existem leis, existem juízes, existe polícia. Todos esses estavam confluindo para impor coisas que não eram necessariamente comprovadas por ciência. Por exemplo, coisas que nos foram impostas. Né? Uso de máscara. A máscara não foi algo que veio assim, olha, nós estamos estudando para ver o que pode conter o contágio, e aí foi convocado um grupo de pessoas que estudaram o assunto, que tiveram grupos de controle, né? E fruto daquela pesquisa, que deveria até ter sido financiada pelo Estado, né? Saiu um resultado, esse resultado foi amplamente divulgado, dizendo, olha, o mais benéfico para a população é que se use a máscara nesse padrão assim, 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 porque ela vai gerar esse resultado de acordo com a pesquisa que nós realizamos. Esse é o caminho natural das coisas, correto? Mas esse foi o caminho tomado? Não. Foi de repente alguém falou, ó, tem que usar máscara, estão usando no país tal, tem que ser assim e tal. Né? E de repente alguém levantou a voz e falou, epa, mas essa máscara não protege. Aí, esse aí, de repente, não tinha mais voz. Ah, sai as pesquisas. A pesquisa que favorece é publicada. A que não favorece nem ganha expressão. Isso fez com que começasse a se selecionar. Não. O que o especialista diz que está a favor do discurso da imprensa, vai para a imprensa, ganha força, e aí influencia quem faz as leis, isso vira lei,
o magistrado impõe e a polícia faz valer a lei. Então, usou-se a soma desses instrumentos de controle social. Partiu daqui, a autoridade sutil. Aí fala assim, mas tem também, né, as instituições de Estado, que a gente chama. O que uma instituição de Estado faz? Ela é uma instituição constituída num país com o propósito de, para o benefício da população, determinar coisas que podem e devem ser usadas e coisas que não podem e não devem ser usadas. Então, uma instituição de Estado, ela, por exemplo, pode dizer, não vai se usar cocaína, exemplo hipotético aqui, tá? Então, a cocaína é proibida, né? Ela não é recomendada para tratamento. Ela pode, depende de um laboratório, entra com um novo comprimido e ela vai pedir, não, mas cadê os testes que mostram que esse comprimido é eficaz e que não vai matar as pessoas? Eles que vão avaliar, para ver se vão permitir que isso pode ser usado no país ou não pode. Então aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos uma instituição de Estado que é a Anvisa. Lá nos Estados Unidos, não sei se tem o mesmo status, mas nós temos uma instituição que parece gozar de um status semelhante, que é a Federal Drug Administration, FDA, né? E assim por diante. E a ideia dessas instituições é que elas, de alguma maneira, protejam a população daquilo que é ruim. Elas façam um filtro, né? Então, tem gente mal intencionada, tem muito poder econômico, desenvolve um remédio errado lá e quer enfiar a goela abaixo da população. Não vai fazer isso. Por quê? Tem que passar primeiro por esse filtro aqui. Só que tem um problema. Qual o problema? Quem é que está indicando os profissionais das instituições de Estado? Se for os mesmos que estão formulando as leis, e as leis estão confluindo para um lado, né, estão indo para conduzir as pessoas aqui, então acaba que essa instituição de Estado também, por consequência, vai acabar caminhando na mesma direção. Hoje no nosso país nós estamos vendo isso, né? Nós tivemos leis pró-lockdown, leis para uso de máscara, né? Em seguida, inclusive magistrados trabalhando para tirar poder da União Federal e conceder a outras entidades federativas, são estados e municípios. E aí, de novo, lei, juiz e polícia. Reforçando pelo quê? Pela imprensa. A imprensa só em cima de uma linha. A gente já vai falar qual é, né? Apoiada com autoridades de especialistas, né? E, por fim, fazendo pressão nas instituições de Estado. A Anvisa aqui, no começo, não estava aprovando as vacinas. Ela pediu toda a documentação, né? Ela pediu para avaliar. Vieram algumas propostas que não foram vistas como razoáveis, então elas não estavam passando. E aí o que começou a se fazer? Pressão através daqueles que formam as leis, pressão através da imprensa, certo? E pressão usando uma seleção de especialistas. O que é a seleção? Eu não pego todos, eu não pego a maioria, eu pego só aquele que dá o discurso que me interessa. Esse sim, vem cá que eu vou expor você. Tá? E aí, o que aconteceu? Tanta pressão, finalmente, essas vacinas começaram a entrar. E outros absurdos acontecem, né? Até hoje. Outro dia estavam comentando de uma vacina aí que diz que na bula já diz que não é recomendada para menores de 16 anos e ainda assim estão fazendo pressão para que os adolescentes sejam vacinados. É um completo contrassenso do ponto de vista científico. E ao mesmo tempo eles estão fazendo o quê? Estigmatizando curas que são benéficas. Estão estigmatizando produtos ou elementos que já se mostraram eficazes. Eu estava citando aqui um caso, estive pesquisando ontem. A coisa está tão absurda, gente, que, por exemplo, eu fui pesquisar sobre o dióxido de cloro. Então, o dióxido de cloro é uma moléculazinha, que é o ClO2, né? Cloro e oxigênio. Está aqui.
Aí, como a gente já sabia dessas coisas que vem acontecendo, o que eu fiz? Falei, se eu for pesquisar publicações científicas ano de 2020, a partir da Covid, o que eu vou achar? Só o que fala contra. Ah, batata. Dióxido de cloro é condenado, não serve para nada. Discursos como esse, né? Aí fui pesquisar artigos publicados de pesquisas científicas feitas há 10 anos atrás com vírus da mesma família corona. Que o Covid não é um vírus só, é de uma família, né? E quais são esses vírus? Nós temos o vírus da H1N1, por exemplo, que é da mesma família. Nós temos o da gripe, esse é da gripe suína, né? Tem o da gripe aviária. Tá? E aí comecei a ver artigos, inclusive um publicado por cientistas chineses mesmo, né? Com experimentos, mostrando que eles conseguiram inativação de até 94%, acho que foi, quase 100% do vírus corona, usando o dióxido de cloro, né? Aí você fala, interessante, né? Quer dizer que para o vírus da mesma família ele serve, para o outro não serve. Eu falei, tá bom, como assim, eu tive um histórico na vida acadêmica também, eu falei assim, não, eu vou dar uma olhada nesses artigos, vou ler qual que é o princípio ativo. Então o que ele falou que acontece? O vírus é isso aqui, gente, ó. Pensa nisso aqui, ó. Ali dentro tem uma minhoquinha, né? Vamos falar assim. Então tem uma gosminha aqui dentro, que eles chamam de ácido nucleico, e aqui essa minhoquinha eles chamam de DNA ou RNA. Está lá o código genético do vírus, que é o que se entrar na tua célula vai fazer estrago e vai transformar a célula do teu organismo numa fábrica de vírus. E aqui nessa partezinha de fora tem proteínas, né? Essas proteínas, elas são compostas de umas coisinhas menores, chamadas aminoácidos. Os aminoácidos, por sua vez, eles são feitos de um conjuntinho de átomos, tá? Que são ligações que contêm esses elementos aqui, ó. Hidrogênio, contém carbono, contém oxigênio e contém outros elementos também, chamam de R, né? Pode ser outros elementos. E eles são interrelacionados de várias formas. Agora, quando eu comecei a ver isso, eu lembrei de uma coisa, porque uma coisa que eu gostava, a minha área de interesse na pesquisa, assim, pesquisa pessoal, né? Não do que foi da minha tese, são os hidrocarbonetos. Não sei se vocês conhecem isso. O que são hidrocarbonetos? Ligações com carbono. Hidrocarbonetos, gente, são os combustíveis. Gasolina, diesel, gás metano, gás de cozinha, todos eles são hidrocarbonetos. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando de uma cadeia de hidrocarbonetos. Então aqui no centro tem o C, um átomozinho de carbono, cada linha representa os elétrons que estão sendo compartilhados aqui entre esse e o próximo átomo, e aqui em volta eu tenho os hidrogênios, tá? Que são esses H's aqui. Então o que acontece? Quando você está lá no teu carro, você aperta o acelerador, o que você está fazendo? Você está fazendo haver uma mistura de ar, que tem o O2, o oxigênio, tem o N2, que é o nitrogênio, tem outras coisas em menor proporção, mas é isso aqui. Então isso aqui está se aproximando lá na tua molécula do hidrocarboneto. E aí tem a famosa vela do carro, né, que gera aquela faísca, que é a temperatura. A temperatura faz isso aqui se agitar bastante, e aí o oxigênio começa literalmente a roubar os hidrogênios daqui. Então o que vai acontecendo? O carbono vai perdendo. Perdeu um, perdeu outro, né? E aí saíram dois hidrogênios, se uniram a um oxigênio e formaram H2O, formou uma água. Por isso que às vezes você liga o carro de manhã, né, cai água lá do escapamento, correto? E aí, também ele vai tirando outro, de repente esse carbono aqui soltou, né? Quando soltou esse carbono,
ele se ligou a esse gás oxigênio e formou CO2, dióxido de carbono. Né? Eventualmente, o carbono se liga a um oxigênio só e forma CO, monóxido de carbono. Bom, tá bom. Química à parte, o que está acontecendo é que você está desmontando essa molécula aqui, está notando? Então, pensa que era um monte de coisinha encaixada, umas pecinhas de Lego, né? E aí elas estão desmontando. Chega uma hora que não sobrou nada. A queima perfeita é quando isso aqui desaparece, né? E tudo se transforma em gás. Todo aquele combustível se transformou em 2 gases. Água e dióxido de carbono. Essa é a queima limpa, perfeita. Tá? Agora, quando você vai lá para os aminoácidos, que formam parte das proteínas que protegem o vírus da família corona, tá? Você tem algo semelhante. Ora, no caso dos combustíveis, o que desmontou essa molécula aqui? O oxigênio. Será que o mesmo oxigênio não seria capaz de desmontar aqueles aminoácidos ali? Na prática, quem estuda, quem é da área de... no campo da medicina, da enfermagem, da área da saúde, né? Sabe disso. Aminoácidos são bons para o nosso organismo, né? E eles são, de alguma maneira, assimilados dentro do nosso organismo, são convertidos. E o elemento ativo para realizar isso é o oxigênio transportado nas nossas células. A gente respira, né? Respiramos o ar, que tem nitrogênio e oxigênio. Veja que o princípio é o mesmo, tá? Ó, tem o nitrogênio e tem o oxigênio. E aí, através dos pulmões, o nosso sangue é oxigenado e existe uma célula chamada hemácias que transportam o oxigênio para as diferentes partes do nosso organismo. E aí, quando o oxigênio chega, ele faz a mesma coisa que ele fez ali com os hidrocarbonetos. Ele faz oxidação. Então, ele vai desmontando. No tocante ao combate aos invasores, pensa aqui, tem um invasor, né? Ele é cheio de aminoácidos. Chegou um oxigênio lá, o que ele vai fazer? Vai se ligar aos hidrogênios, vai transformar em água e ele começa a desmontar esse aminoácido. Se ele desmontar muitos aminoácidos, ele vai desmontando a proteína, de forma que ele forma aqui, na parede do vírus, o que eles chamam de decote. Decote é que nem o do vestido, né? Como é que é o decote do vestido? Um corte assim no tecido, né? Para dentro. Então são os decotes. Ah, mas e daí? Que diferença faz? A diferença é a seguinte: quando o vírus está assim, ele chega na tua célula, ele não consegue jogar para dentro essa minhoquinha aqui, que é o que faria ele se multiplicar, né? E aí, esse vírus não se multiplica. E se ele não se multiplicar, sabe o que acontece? Então, ele vai ser eliminado. Cedo ou tarde, ele vai sair do teu organismo. Ou vai morrer lá dentro. Uma das duas, né? Então, o que acontece é, o dióxido de cloro gera esse efeito aqui. Por que ele gera? Porque ele tem oxigênio. Olha aqui, ó, a molécula-chave aqui. Ó. E na mesma linha, vocês podem procurar na internet, tem muito tratamento falando do ozônio. O ozônio é O3, então são 3 oxigênios ligados. O e O, né? Então o que vai acontecer quando chegar lá? Isso aqui é uma molécula que chama de instável, está sobrando elétron aí. Né? E aí ele facilmente perde essas ligações aqui, né? E ele libera um oxigênio sozinho. Esse oxigênio sozinho é um excelente desmontador, por assim dizer, de aminoácidos, tá? Então, ele vai desmontando, vai gerando esses picotes aqui, entende? E vai fazendo com que aquele vírus tão agressivo se torne inofensivo dentro do teu sangue. Agora, um detalhe. Eu tomei um pouquinho agora. Qual o tempo de ação do negócio desse? É rápido, né? Aí tem uma diferença. O medicamento que você compra lá na farmácia, ele já é programado para durar 10 horas no teu organismo. Como? Aquele comprimidinho normalmente é feito de um amido, uma coisa que é difícil do teu organismo digerir. Então vai passando as horas, aquilo vai lá, vai viajando dentro do teu corpo,
E na medida que o organismo vai atacando, quer pelos ácidos, né, do estômago, quer depois lá na parte já intestinal, vai atacando aquele material, ele vai chegando nos lugares onde estão escondidos os elementos que são o princípio ativo do remédio, né? Então eles dizem, essa cápsula faz ação por 8 horas, é por isso, porque é uma cápsula de digestão difícil. Quando você pega um medicamento, uma fórmula, qualquer dessas assim, que você prepara em casa, ele não vai ter esse efeito. Você vai tomar, ele vai ser absorvido na hora. Em 15 minutos ele está na tua corrente sanguínea, às vezes, né? E aí, o que tem que ser feito? Olha, você tem que tomar várias vezes, em pequenas doses, né? Então, normalmente, esses tratamentos naturais demoram mais tempo para fazer efeito, você tem que tomar, às vezes, de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, a posologia aí depende do caso, do paciente, de uma série de variáveis, eu não estou aqui prescrevendo para todo mundo, né? Só estou explicando o princípio ativo, para a gente ver que funciona. Teu carro funciona? Ele queima a gasolina? Ele desmonta lá o hidrocarboneto do diesel, da gasolina, do álcool? Desmonta. Então, da mesma maneira, o mesmo oxigênio do ar que serve para o teu carro é o que vem transportado nessas moléculas aqui, que é dióxido de cloro, que é oxigênio. Aí, claro, você vai pegar as instituições de Estado estão dizendo, mas isso aqui é hiper perigoso e tal. Poxa, eu acabei de ler ontem um artigo científico mostrando dióxido de cloro. Fizeram vários testes de toxicidade, até de irritabilidade nos olhos e tal, todos deram negativo. Por que isso não é divulgado? Porque não é conveniente, né? Então, o que está acontecendo, irmãos? Agora nós chegamos no ponto aqui da mensagem. Nesse ambiente de Covid-19, está se usando um conjunto de ferramentas para o controle social. Com qual objetivo? Levar toda a população a se comportar da mesma maneira. Que maneira? Hoje em dia. Todo mundo dizer que a única coisa que resolve é vacina e que tem que ser vacinado. É isso. Qualquer outro tratamento não resolve. Esse é o discurso que está se empurrando goela abaixo, né, da população. E o que isso tem a ver com a salvação? Sabe o que tem a ver? Por quê? As pessoas que ainda tinham senso crítico e se levantavam de uma ou outra forma, ao verem tanta pressão contra, e de repente tanta gente já convencida do contrário, elas vão se calando. E aí a verdade parece que vai morrer. Embora ela nunca morra, tá? A verdade sempre vai ser verdade. Só que esses instrumentos de controle social são os mesmos que vão ser usados para impor o dia de repouso, que é o domingo. Quer dizer, o dia não bíblico. Qual é o dia de repouso segundo a Bíblia ensina? Sábado. Êxodo 20, versos 8 a 11. Lá é dito, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. A razão para isso é dada no próximo verso e mostra que o sábado foi dado a toda a humanidade. Diz, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Agora, querem ver como os instrumentos de controle social, de alguma forma, já estão apontando para impor à sociedade o dia falso em lugar do dia verdadeiro? Vamos lá. Vamos tirar isso aqui. Vamos escrever de novo aquilo que nós tínhamos escrito quanto aos instrumentos de controle social. Então vamos lá. As leis. Existe lei obrigando a guardar o sábado ou dando o direito de guardar o sábado? Mas existem leis obrigando ou parar de trabalhar no domingo ou evitar o trabalho aos domingos? Ou pagar um prêmio caso você queira que alguém trabalhe nos domingos? Bom, hoje já é um fato, né? Por exemplo, se você tiver uma empresa e você tem lá X funcionários, tem 2 funcionários, quero que ele trabalhe no domingo, você tem que pagar um adicional de 100%. Mas se trabalhar no sábado, não tem que pagar esse adicional. Entendem como as leis já estão favorecendo? Né? Aí nós temos
magistrados. Nesse campo ainda há uma espécie de luta, porque nós temos decisões que têm sido favoráveis à liberdade de expressão religiosa e temos decisões que têm sido contrárias. Então, esse aqui é um campo de batalha onde Satanás está atuando para tentar uniformizar tudo a seu favor, ou seja, a favor do domingo. Polícia. Polícia subordinada aos dois primeiros, certo? Mas, tão logo os dois primeiros se harmonizem, vocês já sabem em que direção a polícia vai. Correto? Imprensa. A imprensa, ela é guiada por uma coisa, que a gente não escreveu aqui antes, né? Mas é as grandes corporações. Por quê? Ora, os grandes veículos de imprensa são grandes corporações, são grandes empresas, né? E a empresa, ela nasce com qual propósito, irmãos? Dá lucro. Tem que dar dinheiro. Pensar que a imprensa nasce com um propósito idealista, bom, isso no papel, né? Mas na prática, né, se você abre uma empresa com o CNPJ constituído, se essa empresa não der lucro, ela vai morrer. Ela não vai se sustentar. Correto? Então, mas para ela dar lucro, ela tem que colher dinheiro de algum lugar. Quais são as fontes de financiamento da imprensa? Qual é a maior fonte de financiamento da imprensa? São as grandes corporações e são os estados, né? O governo. Uma coisa que é ótima no veículo de imprensa é receber verba do governo. Inclusive, por exemplo, tem coisas que são estabelecidas para sustentar a imprensa, né? Uma empresa que tem ações cotadas em bolsa, por exemplo, ela tem que publicar o seu balanço num jornal de ampla circulação. Isso é estabelecido por lei, que é uma forma de ajudar a financiar a imprensa. E, infelizmente, a Bíblia relata em Apocalipse 18, a gente vê, todos esses aqui comem na mão da Babilônia. Quem é a Babilônia? Babilônia é uma mulher, né? Está lá em Apocalipse 17, verso 5. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E aí a gente vai fazendo as conexões, né? Efésios 5, 24 e 25 diz que mulher representa igreja. Tá? Uma igreja vista como embriagada, ou seja, a ponto de estar bêbada de tanto sangue que ela bebeu, sangue de testemunha de Jesus. A história mostra, né, nas épocas da Inquisição, das Cruzadas, enfim, a Igreja Católica estima-se que tenha matado cerca de 100 milhões de pessoas. Muitas delas, o único pecado era carregar na roupa uma página da Bíblia manuscrita, copiada, né? A Bíblia na época era proscrita pela própria igreja. Então, lá em Apocalipse 18, verso 2 diz: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Verso 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E aí, o capítulo inteiro é dedicado a identificar as classes dominantes do planeta que eram coligadas e favorecidas pela igreja. Então nós temos aqui em cima, né, a igreja católica. Qual é o dia de repouso anunciado pela igreja católica? Domingo. As grandes corporações dão folga para os funcionários em qual dia? Domingo. Né? A imprensa. A imprensa hoje ainda não está pondo foco nessa questão,
Mas, quando essa questão for amplamente discutida, né, ela é uma ferramenta extremamente útil. E já se está mostrando pelo ensaio que nós estamos vendo aqui da Covid, que associado à imprensa, o uso da autoridade é muito conveniente, né? E aqui o uso de autoridade nós temos o quê? A ciência. Então, não é de se surpreender que nesta época que está por vir, eles venham apresentar a opinião de paleontólogos, geólogos, né, historiadores, né, e todos aqueles que possam trazer algum argumento contra a instituição do sábado. Quer para dizer que ele foi mudado ao longo do tempo, quer para dizer que ele é algo associado só a uma nação, os israelitas, e assim vai. Óbvio, né? Aqui, por que não, os PhDs em teologia, com certeza vão estar enfileirados, né? E há exemplos do que aconteceu na Covid. Não quer dizer que todos e quaisquer que estarão nessas classes estarão envolvidos com o mal. Não. Vai ser, de novo, um pescar seletivo. Quem que eu vou entrevistar? Quem interessa. Entrevistei, não falou que interessa, então esse aqui não ganha notoriedade. Vamos só dar notoriedade para aquilo que interessa e que reforça o nosso discurso. Tá? Então, meus queridos irmãos, esta é a verdade. Doa a quem doer. Tem muita gente que se sentiu exposta aqui. Bom, não é comigo que tem que se ver. É com a palavra do Senhor. Né? Meus queridos irmãos, o que nós tiramos para a nossa vida dessa exposição toda aqui? Nós tiramos o seguinte, que se nós guardarmos os mandamentos de Deus, se nós inclinarmos os nossos ouvidos a Ele, a fazer o que é certo diante dos seus olhos, nós teremos a proteção de Deus. Né? Ele falou que as doenças não estarão sobre nós e, o mais importante, estaremos guardando a nossa alma. Em Apocalipse 14, versículo 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E como nós estamos falando da salvação da alma, eu quero trazer aqui algumas palavras de Jesus, do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 49 e 50. Ele disse assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então, que ninguém se engane. Assim como hoje vivemos uma controvérsia nesse contexto de Covid, né, vacinas ou outros tratamentos alternativos, nós vamos vivenciar em breve uma controvérsia. Dia de repouso falso, domingo, versus dia de repouso verdadeiro, sábado. Os instrumentos de controle social serão utilizados a favor do erro. Haverá uma pressão forte em cima de nós e de todo aquele que guarde o sábado. E nós, desde hoje, precisamos aprender a nos posicionar como pessoas pensantes. Semana passada, o nosso vídeo foi banido, simplesmente porque foi dito, e é uma verdade, que as vacinas foram empurradas goela abaixo da população no mundo, não foi só aqui, sem a devida avaliação. Isso é uma verdade, não tem como mudar. E como já é passado, jamais será mudado. Né? Elas foram colocadas antes do tempo e acabou. Não se fez uma avaliação correta de quais seriam os resultados. Pelo menos não aos olhos da população, para que a população pudesse avaliar. Então não há o que se falar em conceitos como a democracia, o povo escolhe, o povo quer. Foi tudo contra ao arrepio, como diria o advogado, né? Ao arrepio da vontade do povo, ao arrepio das leis, ao arrepio da Constituição de 1988. Isso quer dizer, ignorando o povo, ignorando as leis, ignorando a Constituição. Né?
Isso tem um propósito? Tem. Tem gente querendo diminuir a população mundial? Bom, a Bíblia diz que sim, né? Que Deus ia permitir lá no quarto selo que viessem coisas, inclusive pestes, e morreria 1/4 da população mundial. Então tome cuidado, tá? Quer tomar vacina? Procure se informar antes. Ou na pior das hipóteses, né? Haja como sábio. Deixe outros serem a cobaia primeiro e você vai ver o que vai acontecer. Depois, se deu certo, todo mundo ficou saudável e tal, você se sente mais seguro, né? Agora, se as pessoas tomaram amanhã depois começou a dar problema, que bom que você se resguardou um pouquinho, se esperou mais, né? Então eu não vou dizer que é tudo ruim ou é tudo bom, gente. Eu não sou investigador de vacina. Mas fato é o seguinte, tem coisas estranhas acontecendo. Poxa, como é que você vai colocar dentro do seu organismo um negócio que não foi devidamente testado? Certo? E aí depois, como é que você vai fazer de você um teste do desconhecido? É sábio fazer isso? Sinceramente, aí estou falando eu como indivíduo, pensador crítico, não vejo sabedoria em fazer isso aí. Não vejo. Né? Quer fazer alguém de cobaia? Usa o ratinho. Né? O camundongo, o coelho. Até onde eu sei, antes de se testar em seres humanos alguma coisa, você faz o teste no ratinho. Né? E depois, em quem quiser se voluntariar, desde que esteja ciente dos riscos. Hoje em dia não é assim. Está querendo se empurrar a goela abaixo e, você toma, porque tem que tomar, porque é a única coisa que resolve, etc. Não é assim. Não vai ser assim. Nós precisamos ser pessoas que mantenham a sua individualidade. Conceitos como liberdade individual, liberdade de pensamento, pensamento crítico, são coisas que têm que estar assentadas nas nossas mentes. Porque Deus nos criou assim. E aí vale o João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, meus irmãos, parte da verdade foi exposta a vocês. Cada um vai poder tomar decisões a partir daquilo que escolheu, daquilo que ouviu, daquilo que viu. Não estou aqui para forçar a convicção de ninguém. O que eu posso é distribuir uma informação, entregar o estudo da palavra do Senhor. A partir daí, a decisão é de cada um. Mas que nós possamos tomar a decisão para a vida, para obedecer ao Senhor. Porque isso nos dará felicidade não só nos dias que ainda temos no restante da terra neste estado de pecado, como também por todo o porvir na eternidade. E fica o convite do Senhor. Quem quer hoje fazer um concerto com Ele, de que iremos, pela fé de Jesus, guardar os seus mandamentos, andar nos seus caminhos, preservar nossa individualidade intocada no serviço do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos nos ajoelhar. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, que é vida, que é luz, que abre os nossos olhos, que nos esclarece e que nos dá a vida eterna, através do sacrifício e do sangue do Senhor Jesus. Pedimos ao Pai que continue nos entregando a verdade, nos dando força para vivê-la em nossas vidas, pregá-la e não nos deixarmos levar pela pressão. A pressão há de vir, mas o Senhor pode nos tornar duros como diamante. Ajuda-nos, ó Pai, a continuarmos no caminho firme do que é certo e que nada venha nos demover. E que o Senhor sempre reforce em nossas mentes aquilo que está na Tua palavra. Aquele que vence o mundo é aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e obedece ao Senhor. Esteja conosco, ó Pai, continue guiando a Tua igreja em todos os rincões da terra. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã,
prezado interlocutor, você que nos assiste, ainda que seja opositor desta mensagem, fica o convite estendido a todos vocês, porque todos são objetos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O Senhor deseja salvar a todos e ainda há oportunidade. Aproveite. Aproveite. Baixe este vídeo, baixe os demais do canal enquanto você tem oportunidade. Banqueteie-se com a verdade que é pregada através desta igreja que o Senhor levantou. O Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Enquanto há liberdade, ou há uma parcial liberdade, faça bom uso destas oportunidades que você tem e coloque em prática a verdade que o Senhor ensina. Espero que você permaneça firme, vou estar orando por você. Convido desde já, se você quer aprender mais, estudar a Bíblia ou se unir ao povo de Deus, a entrar em contato conosco. Nossas vias de comunicação hoje são 3 as disponibilizadas: telefone, WhatsApp e e-mail. E-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Telefone e WhatsApp 55 41 9 9509 8425. Além disso, você nos encontra pelo site advertenciafinal.com. Lá estão os nossos vídeos, aí é o nosso canal de divulgação. Entre lá para poder aprender mais da verdade. Lembrando que, se Deus assim o quiser, no próximo sábado estaremos nos mesmos horários com você. 15 para as 10 da manhã, haverá a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Vamos nos colocar em pé, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas e estaremos nos despedindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades, se Ele assim o quiser. Até lá.